Graças a Deus por tudo, até que nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus cuida de mim, Deus cuida de ti, Deus cuida de nós. Deus não abre mão de ninguém. Para Deus não existe pessoa ultrapassada, pessoa inválida, pessoa que não serve mais. Deus não tem lata de lixo. Deus não tem quartinho de despensa. Coloque isso aí porque não é mais útil. Não, Deus não é dessa forma. Hoje eu quero falar para uma melhor idade, se assim eu posso dizer, para a terceira idade, para aqueles que já são ali dentro da faixa etária pela idade considerado como velhos ou idosos. Tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum. Não aceito que me chame de velho, não aceito que me chame de idoso. Gente, não quer dizer que a pessoa não tem mais valor. Não quer dizer que a pessoa é uma inválida, que a pessoa ela é um zero à esquerda. Não tem nada a ver. Nós somos reconhecidos e taxados pela idade que atravessamos. Existe aquele que é o bebê, existe aquele que é a criança, existe o adolescente, existe o jovem, existe o adulto e existe o velho ou então idoso. E a palavra velho ou idoso significa uma pessoa com muitos anos de vida. Uma pessoa que já tem uma longa existência, uma pessoa avançada em anos. Não quer dizer que ela já não presta mais, não. Ainda que os outros te rejeitem, ainda que os outros não tenham paciência com você, ainda que os outros achem que você não tem mais valor, você tem valor para Deus, você tem jeito para Deus, você presta para Deus. Deus não se preocupa com a idade. Se ele quiser, ele usa um bebê, ele usa uma criança, ele usa um adolescente, ele usa um jovem, ele usa um adulto, ele usa um velho. Para ele, enquanto há vida, há esperança. A palavra, ela fala claramente no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, uma promessa extraordinária que alcança essa fase tão maravilhosa, tão madura, tão vivida, tão experiente. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Não importa a sua condição física, porque tem gente que se limita ou a pessoa se intitula pela condição física que ela está atravessando. Jovem também fica doente, jovem também morre de infarto, jovem também está branqueando a cabeça, jovem também muitas vezes está até mais cansado, fadigado, está mais pesado, não pela idade dos adultos. Mas por quê? Porque eles se entregam. Porque eles não querem nada com a dureza. É impressionante, você passa perto de um lote, você vê de longe alguém capinando, quando você se aproxima, gente, 98% são pessoas já de cabelo branco que estão ali pegando firme na enxada, com tudo na pá, mandando a foice. Quantas pessoas que trabalham na rua como varredores, a maioria pessoas já de idade, estão ali, pedreiros. Muitos têm o vigor que jovens e adolescentes não têm e não querem nem saber de ter, mas eles estão ali firmes, porque já viveram muito nesta vida, já caminharam muito, já trabalharam muito e as mãos estão fortes. O desejo é forte ainda de ser útil, de trabalhar, e a palavra fala que os velhos sonhariam sonhos. Na minha opinião, há 3 tipos de sonhos. Tem aquele que é o sonho de barriga cheia. Quando você bate aquela feijoada pesada, 11 horas da noite, deita para dormir, você vai ter pesadelo. Você não vai conseguir nem dormir, de tanto sonho ruim. Tem aquele sonho de sonhar com almejar, desejar, esperar, suspirar por algo que você anseia tanto ter. E tem os sonhos de Deus, que Ele traz a sua vida, a sua mente. Assim como José, ele teve sonhos que Deus deu para ele. Faraó no Egito teve sonhos que Deus deu para ele. O rei Nabucodonosor da Babilônia, Deus usou sonhos para alertar a ele. José, marido de Maria, Deus usou sonhos para falar com ele. Não importa a idade, importa o que a palavra diz ao seu respeito.
Enquanto a vida é esperança, não se limite pela sua idade, pela cor dos seus cabelos, pela sua debilidade, talvez de correr para pegar um ônibus, pela sua força para carregar um peso, não importa. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo dele do Egito, Moisés estava com 80 anos. Quando Deus chamou Arão, o seu irmão, para ser o seu porta-voz, Arão estava com 83 anos. Abraão gerou a promessa Isaque aos 100 anos. Sara com 90. O que dizer também de Ana, a profetisa, segundo está registrado no livro de Lucas, uma senhora viúva que vivia no templo, orando e jejuando. Caleb, que juntamente com Josué foram dois dos 12 espias que foram espionar a terra prometida. Ele recebeu uma promessa de que ele receberia uma herança quando eles entrassem naquela terra. E Caleb tomou posse da herança dele com 85 anos de vida. 85 anos. E quando muitos achavam que já era o fim, olha o que ele declara, Josué capítulo 14, versículo 10. Por isso é que hoje estou com 85 anos de idade e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. A fé te faz forte. A fé em Deus te dá ânimo, te dá gozo, te dá vontade de romper, de caminhar, de ser útil, de servir, de passear, de lutar ainda, de sonhar. Isabel, que foi a mãe de João Batista, ela juntamente com seu esposo Zacarias eram avançados em idade. E quem que nasce? Zacarias, aquele que foi o precursor de Jesus. Não é tarde demais. Deus não te dá prazo de validade. Deus é aquele que usa enquanto a vida depende da disponibilidade, da força, do gozo, do ânimo para buscar e para adorar. Olha que coisa linda, Salmo 92, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Mesmo na velhice darão fruto. É Deus quem está falando. Salmo 148, versículos 13, versículos 12 e versículo 12. Louvem todos o nome do Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Deus te chama para louvar. Isaías 46, versículos 3 e 4. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficarem vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidarei de vocês. E quando ficarem velhos, quando tiverem cabelos brancos, eu serei o mesmo Deus, aquele que os sustentará. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei. Eu os salvarei. Olha que coisa maravilhosa. Provérbios 16, versículo 31. A vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Para você que vive tingindo o cabelo, que não consegue sobreviver sem tinta, o cabelo branco, gente, é lindo. É a fase, a palavra fala sobre os cabelos brancos. Provérbios 20, 29. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos em seus cabelos brancos. Salmo 37, versículo 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Não importa a idade, tenha prazer, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Jó capítulo 12, versículo 12, os velhos são sábios, pois a idade traz compreensão.
Quantas experiências você já viveu? Quantas pessoas você já ajudou, já estendeu as mãos? O quanto você já trabalhou? O quanto você cuidou da sua família? Talvez hoje você não tenha mais a mesma força, a mesma virilidade que você tinha. Mas Deus não abre mão de você. O mesmo Deus que te sustentou no passado, quando você tinha um vigor de 10, 11, 12, 13, 15, 16 anos, é o mesmo que tem poder para te usar hoje. Deus nunca abriu mão de você e jamais abrirá. Pelo contrário, Ele vai cuidar de você tanto quanto cuidou antes. E eu quero terminar essa meditação falando de Jó. Diante de tantas perdas, tantas tragédias, tantas dores, lágrimas que aquele homem derramou, perdendo tudo que ele tinha, perdendo a saúde, seus 10 filhos. O Senhor, lá no capítulo 42, o último livro de Jó, Deus mudou a história dele. A palavra fala que ele teve um face a face com Deus, um diálogo com Deus. Ele falou e Deus respondeu, ele orou pelos seus amigos e Deus mudou a história de Jó. E tudo aquilo que ele tinha perdido, o Senhor, segundo a palavra, lhe devolveu em dobro. O Senhor mudou a história dele e o abençoou tanto quanto antes ele tinha sido abençoado. Ele não era mais um jovem nem um adolescente. Mas ainda assim Deus mudou a história de Jó. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a terceira e quarta geração e então morreu em idade muito avançada. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que é o melhor o fim das coisas do que o início. Enquanto houver vida, haverá esperança. O que vai te manter de pé é a sua fé. Não deixe de crer, não desista. Porque Deus sonha sonhos com a sua vida, para a sua vida. Deus é maravilhoso. Não desista, não pare de crer. Tem um louvor que eu amo, amo muito. E ele fala sobre isso. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.